as decisões não são tomadas por um país. Elas são tomadas por uma pessoa, pô. Pois é. Entendeu? Não existe isso. A Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Foi uma pessoa que decidiu. Isso é decisão de um homem. Foi verbalizado por uma boca que tem um psicológico, uma personalidade, entende? Isso me chama atenção. Isso me chama atenção. O que é uma operação psicológica se não você realizar uma operação que consiga pegar um alvo, pegar outras pessoas que têm uma psique, né? E conduzi-las a realizar certo tipo de comportamento. Que você quer, né? Precisa conhecer a psique humana, a filosofia? Acho que precisa ir muito, né? Acho que sem isso a gente fica como gigantes de olhos vendados, né? Entende? Então, no final das contas, acabou que contribuiu bastante isso aí. Não surgiu muito da guerra, não. Surgiu por um viés mais humano e tal, mas... Então, aí, cara, vamos falar da parte militar, né? Tu citou o Putin. Já avançando aí a pauta, não tem problema não. Depois a gente volta lá e conta o início da tua carreira. Resenha correndo solta, manda abraço. Depois a gente volta contando isso da tua carreira. Decisão de um cara, mas esse cara é formado por uma cultura daquele país e tal, ele tem outros caras em volta, ele toma a decisão sozinho, mas ele tem conselhos, né? Conselheiros em volta. O que tu vê ali, cara? Isso aí é a busca da paz ou é necessário mesmo a condição humana, o cara quer ter uma guerra? Qual é a tua visão ali sobre o evento Putin e Rússia? Né? Ele está defendendo o interesse do país dele através da guerra, né? com outra nação. Então, eu sempre tento olhar esse tipo de situação, Glauber, obviamente, sobretudo nesses ambientes militares, né, que existe a dissimulação, as operações de despistamento, algum tipo de... Eu vou falar isso aqui para o pessoal entender o contrário, né? Mas eu acredito que a gente sempre tenha que dar muita prioridade ao que as pessoas falam, né? E tentar entender ali de onde está vindo aquele tipo de fala, as falas, por exemplo, que o Putin expressa, entende? Então, eu não tenho dúvida, o Putin, ele foi um agente conhecido, né, da KGB, participou historicamente de todo o período de Guerra Fria, viveu na KGB durante todo aquele período, né? Isso, inclusive, é um dos aspectos que eu falo lá na coisa da personalidade em 3 pessoas, né, que eu explico. O nosso roteiro de vida, o nosso futuro, ele não tem como não ser baseado nas nossas experiências pregressas, né? Cara, o cara não chega aqui e porra, do nada fala assim, eu vou pedir aqui uma Coca Zero, um café, sem o cara ter uma experiência pregressa que o aponte a levar para certos tipos de coisa. Então, quando você vê alguns estudos aí que falam de Rússia e Ucrânia, isso já está avisado há muitos e muitos anos, pô, que a Rússia ia invadir a Ucrânia para cumprir seus interesses que tinha desse tipo de conflito, né? Então já está avisado. Só que no final das contas, o que o pessoal faz? O pessoal faz vista grossa ou então fica tentando achar os motivos e objetivos ocultos, como se a fala do cara não fosse bem essa, né? Aí fala, não, pô, ele não tá querendo dizer bem isso, não. Sendo que os russos, né, para quem já teve a oportunidade, de repente, de conhecer com um russo, ele nesse ponto se assemelha um pouco aos portugueses, né? Às vezes o pessoal fica brincando, às vezes, aí com o jeito do português de tratar certos assuntos, né? Eu participei da operação da OTAN, que foi num navio espanhol, mas tinha embarcado numa companhia francesa. Aí eu desembarquei com eles em Las Palmas e fiz exercício de combate com uma companhia portuguesa. É muito bom, às vezes, você lidar com um português que ele fala ali meio seco, meio que agora o pessoal tá vendo bem que tem uma porrada de técnico português aqui nos times brasileiros. Né? Cara, o cara fala que a verdade ali meio desnuda, né? Entendeu? Então isso facilita o entendimento da guerra. Entende? Eu falo, cara, não, ele não tá tentando usar um eufemismo ali de não é bem assim. Há pouco tempo aí eu assisti um vídeo do Putin falando sobre moralidade. A gente tem aí as agendas e as realidades que estão em voga, né,
no Ocidente, vamos colocar assim, né? Ele foi lá e falou abertamente, falou, olha, a gente não quer saber de nada dessas agendas aí de vocês. Eu falei, cara, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Falou, pô, o pessoal já entendeu o que ele está querendo dizer com isso, né? Sabe? Então, eu acho que a galera podia olhar com mais cuidado para o que o Putin fala e levar a sério a fala dele, no que ele está dizendo que quer conquistar, por que quer conquistar, entende? Porque eles têm bastante essa característica. E começar por aí. Se depois de um tempo você observa que o discurso está descasado com a realidade, com o modo de operação, aí tu começa a tratar essa variável, né? Ah, então existe uma operação de informação aqui. Ah, então existe uma operação psicológica para conduzir os nossos alvos para determinados comportamentos. Mas o Putin, pelo que eu tenho visto até hoje, ele tem sido fiel às falas históricas dele, entende? Que demonstram as coisas que ele tem guardada dentro dele, entendeu? E o que é isso? Você citou que ele tem a experiência lá desde a KGB, né? Então, eu aqui te ouvindo, eu entendi que ele quer novamente voltar com aquele espaço que um dia a Rússia foi, seria isso? Isso aí não tem bem expresso para ele, né? Mas ele tem questões históricas com a Ucrânia, e a Ucrânia por si só tem uma posição que é uma posição maravilhosa para a Rússia poder ter as suas vantagens no Mar Negro, né? Então esse tipo de coisa com a Ucrânia especificamente já está avisado e está nos discursos dele. Eu não tenho informação suficiente para saber se ele já se pronunciou com relação a voltar ao poderio anterior da União Soviética. Eu não tenho esse tipo de coisa. Só que a Rússia, assim como grandes potências, Estados Unidos, China e outras que têm certos tipos de poderes, às vezes um poder no setor de pessoal muito grande, tipo uma Índia dessas da vida, assim. Todos os países que têm poder, Glauber, o poder ele é uma ferramenta. Quando a gente lê um livro assim, por exemplo, 48 Leis do Poder, né? Um livro que é meio em voga em relação a esse tema, né? Você vê, o pessoal faz questão de exercer poder para mostrar que tem o poder. Só que o poder, ele tem uma característica que é extremamente mais nobre e que, sobretudo, faz o contraponto da guerra com a paz. Porque guerra e paz é sempre esse controle, né? De poder. Não é assim? Então você vê, o Putin, ele tem um poder gigantesco. Só que talvez se ele não exercer eventualmente, a gente não tem a percepção que ele tem, né? Por isso que o pessoal vive de vez em quando exercendo poder. Entendeu? Tipo assim, o cara vem com um texto. Aí tu fala assim, pô, o texto é muito bom, mas eu sou editor-chefe. Pô, eu vou pedir o cara para mudar aqui para ele perceber. Eu não vou só elogiar, falar aqui. Entende? Esse é o modus operandi das pessoas. Eu não estou falando que se eu concordo ou não com isso. Tá? A Rússia sempre foi muito temida, né? Sempre teve a fama e reconhecidamente um poder bélico. Sim. Então eu preciso aqui, ó. Eu continuo sendo a Rússia, eu continuo sendo o poder. Olha a Guerra Fria, a história da Guerra Fria. Aí o cara, eu vou pisar na Lua. Pra quê? Pra demonstrar o quê? Que eu posso. Eu tenho poder. Eu posso. Entende? Então, existe muito desse tipo de coisa, né? E aí, vem as surpresas. Por exemplo, existem os embargos econômicos em volta da Rússia, né? A Rússia, se ela não pensou nisso, ela está se safando aí, pelo menos muito bem. Ou então, a gente está achando que ela está se safando muito bem pela guerra informacional. Porque hoje ainda tem isso, né? Então você vê, eu nunca trato desses assuntos com esse viés de que a gente tem grande certeza, né? Porque o ambiente da guerra hoje quando os termos de guerra que a gente trata, guerra híbrida, ambiente informacional, a verdade é que o ciclo de giro das informações, eles transformam as coisas de um momento para o outro assim, de maneira muito rápida. Então hoje,
é muito bom que a gente esteja de peito aberto para mudar a nossa visão das coisas de uma hora para outra. Isso é uma forma de humildade, de uma simplicidade. Pô, porque se tu ficar ali, não, eu já entendi o que é, pô. É assim, é assim. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso aí quando a gente falar um pouco lá do Líbano, né? Falou, não, é assim, eu já entendi como é. Falei, daqui a pouco muda. Então é um tipo de mundo fluido, instável. Aí você dá o nome e aí tem um monte de escola de filosofia que vai tratar isso de um monte de maneira diferente. Então tu vai pegar, daqui a pouco a gente vai pegar uma fase dessa de guerra da Ucrânia. Tu vê, a guerra tem o que aí? Deve ter uns 600, entre 600 e 700 dias de guerra, né? Tu vai pegar a história de uma guerra dessa, pô, o cara vai ter fases completamente diferentes. E ele vai olhar pequenas ações, assim, tu vê, uma das ações que eu vi mais recente da Ucrânia. A Ucrânia gastando centenas, eu não sei se chegou na casa do milhar, centenas de drones para atacar alguns pontos da Rússia, né? Teve isso aí recentemente. Aí tu fala assim, pô, pra que a Ucrânia está fazendo isso? A Ucrânia está fazendo isso não porque ela queira ganhar, achar que ela está destruindo alguma coisa da Rússia. Ela só não quer que a Rússia avance os meios antiaéreos dela para território ucraniano. Então, se eu estou mandando coisa lá no terreno pelo ar, uma das coisas que tu vai fazer é o quê? Pô, vou deixar meu armamento antiaéreo aqui. Porque se a Rússia leva para a Ucrânia, aí tu não consegue usar teu espaço aéreo nem no teu país. Então, são detalhes assim que aparecem, né, do dia para a noite. Aí tu fala assim, aí eu já ouvi gente falando sobre isso, que isso era mentira, que não era. No início da guerra eu lembro que estava falando muito do combate aéreo dos Ases, né? Não, apareceu um cara que derrubou 6 aviões. Aí na semana seguinte, não, é tudo mentira. A imagem que já passou. Você entende? O cara que não tiver de peito aberto para o tempo todo tá podendo... Hoje eu tomei uma decisão. Amanhã, os fatores da decisão, né? As variáveis que decidem, que fazem um comandante decidir. Missão, inimigo, meio, tempo, assuntos civis, né? Essas coisas que vão levando a gente a decidir certas ações humanas, né? Amanhã, tu já tem que fazer uma análise toda nova disso aí. Aí talvez amanhã, quem faça essa análise seja uma inteligência artificial.